honestamente acho que Portugal tem feito cada vez muito mais coisas a comparar com a Holanda. Os cuidados não são tantos e, por exemplo, só mesmo agora é que fecharam e o governo disse que não estava a pensar fechar escolas porque não iria parar a propagação do vírus. A Carlota vai regressar, tendo em conta que a universidade está encerrada? Sim. Eu vou regressar este domingo e a universidade está encerrada até dia 10 de abril. Mas está com medo do cenário que se vive aí na Holanda ou receia também aquilo que vai encontrar à chegada a Portugal? Eu acho que vou entrar mais na realidade do vírus quando estiver em Portugal, porque Portugal está muito mais preocupado. Aqui é um assunto, como é óbvio, falado, mas as pessoas não estão tão preocupadas nem estão a tomar tantas medidas. Por isso, eu acho que em Portugal é que vou entrar mais na realidade. Mas não há, por exemplo, as medidas de higiene e do maior afastamento, tal como é aconselhado nesta altura no nosso país? Falam sobre tomarmos medidas de higiene, mas os supermercados não estão cheios e há coisas que continuam abertas e as pessoas vão à rua, não há um controle tão grande. Falarem em supermercados, sabe que aqui em Portugal, à semelhança daquilo que tem acontecido noutros países, o estado de alerta levou uma maior afluência a esses espaços comerciais, também às farmácias. Esse cenário também é vivido aí na Holanda? Sim, mas eu só o senti a partir de sexta-feira, quando a universidade fechou, que quando eu fui ao supermercado não havia quase nada nas prateleiras e estavam cheios. E os seus colegas não lhe parecem preocupados com a situação que se vive? A Holanda registra já 1000 casos e 12 vítimas mortais nesta altura. Honestamente, a maior parte das pessoas, pelo menos dos estudantes, não estão preocupados, porque estão mais preocupados com os idosos do que com eles próprios. Mas eu acho que, comparando com Portugal, não há quase uma preocupação tão grande. E não há medidas específicas para grupos de risco, grupos mais vulneráveis, como os idosos e as crianças? Que eu saiba não. Onde eu estou há 3 casos, sei que uma senhora tem 61 e que o resto os outros 2 são estudantes, mas que eu saiba não. Está ansiosa por regressar? Sim, há bastante tempo que não estou em Portugal, por acaso estou bastante. E o tempo, por isso estou bastante ansiosa por voltar. E está preparada também para cumprir as medidas decretadas pelo Governo, ainda que tenha estado algum tempo fora? Sim, acho que como Portugal está toda a gente preocupada e a fazê-las, eu planeio em fazer o mesmo. E não tem depois uma data para regressar à Holanda? Não, eu por enquanto não sei quando vou regressar, não sei se vai ficar, provavelmente vai ficar pior, não sei quando é que. Sei que a faculdade provavelmente dizem que vai abrir a partir depois do dia 10 de abril, mas não se sabe se é isso mesmo que vai acontecer ou não. Por enquanto, não sei. Tendo em conta que algumas das medidas pedidas e os conselhos pedidos são de uma maior higiene, lavar bem as mãos, desinfetá-las, em alguns casos a utilização de máscaras no caso da infecção, sente que falta esse tipo de artigos aí onde se encontra? Eu sei que já não há sabonetes, nem coisa de álcool, desinfetante, mas sei que máscaras acho que também já não há, mas também nunca vi ninguém usar máscaras na rua, mas sei que já não há também. Muito bem, Carlota, muito obrigada pelo retrato que traçou do local onde se encontra.
encontra, vai regressar a Portugal e por isso também boa viagem, uma viagem segura acima de tudo. Ficamos com o cenário que se vive nesta altura na Holanda, que vai fechar fronteiras, mas até ao momento, segundo aquilo que foi relatado por esta estudante portuguesa no norte do país, as medidas preventivas não estão a ser ainda consideradas pela população, numa altura em que se registram quase 1000 casos confirmados e 12 vítimas mortais. Isolamento é, de resto, a palavra de ordem neste estado de alerta que vigora e, por isso, Ana Rodrigues, e de regresso a Portugal, no centro comercial em Braga, onde te encontras, há uma maior afluência ou as pessoas continuam, tal como há pouco, a respeitar as indicações? Há muito menos afluência do que habitual, mas há aqui situações curiosas, nomeadamente os grupos de risco. Temos assistido a entrar neste shopping grávidas e também casais com crianças pequenas, crianças de colo. Situações totalmente desaconselháveis no que toca a evitar esta contaminação com o Covid-19 e também funcionários das lojas do interior deste shopping em Braga, o maior, mais procurado por natureza aqui na cidade de Braga, os funcionários a mostrarem-se muito assustados. As lojas não fecham e estão obrigados a vir trabalhar, a cumprir 8 horas de trabalho, a contactar com o público e apenas receberam como proteção luvas para assim estarem protegidos. Os funcionários a mostrarem-se muito assustados, não dão a cara porque obviamente temem represálias, mas pedem para que haja efetivamente por parte do governo essa obrigação, essa imposição para fechar os centros comerciais. As lojas mantêm-se todas abertas, há menos gente efetivamente dentro do shopping. Há cerca de uma hora estavam no máximo 30, 40 pessoas no interior deste shopping, que ainda assim está às moscas, comparando com o habitual para uma tarde de sábado, mas o que é certo é que os funcionários destas lojas, a pedirem que as lojas estejam fechadas, mostram-se muito assustados, já que têm que contactar com o público e também apenas têm como proteção luvas para esse contacto, esse trabalho de 8 horas diárias dentro destas lojas, isto numa altura em que é aconselhado o isolamento social. E são sobretudo estes grupos de risco que têm saído à rua durante a manhã. Assistimos no centro da cidade de Braga, sobretudo aos idosos, a manterem as suas rotinas, a descerem à rua, a estarem em convívio, a jogar às cartas com os amigos, a conversar sem qualquer preocupação, acreditando que este é um alarme exagerado. Dizem que vão tentar manter a sua vida, desinfetar mais as mãos, mas ainda assim não cumprirem este pedido de isolamento social. No centro da cidade de Braga, ao contrário deste shopping, grande parte das lojas já fechou, até lojas multinacionais de vestuário fecharam portas, muitos cafés e, por exemplo, a informação de que o Café Viana e o Café Brasileira, dois icónicos estabelecimentos de Braga, do centro da cidade de Braga, vão fechar portas. Amanhã já não voltam a abrir. Querem dar o exemplo, mostrar aos clientes que mesmo que queiram vir à rua, não adianta, porque os estabelecimentos estarão fechados. As pessoas têm que se resguardar em casa. Menor afluência, mas a presença de idosos, um grupo de risco nesta zona de Braga e num centro comercial, numa altura em que não é recomendado aglomerações. Vamos também voltar a olhar para o cenário em Lisboa, em pleno centro da capital, na Praça do Rossio. Pedro Ramos Bichado, continuam a ser muitas as pessoas que escolhem esse local para passear numa altura em que o isolamento é a palavra de ordem?
eu diria que com menos frequência para um sábado, mas mesmo assim é possível vermos muitas pessoas, também principalmente turistas que vêm até aqui para passear na cidade e também para almoçar, se bem que também já é um almoço um pouco tardio. Mas aqui a prova de que a mensagem acaba por falhar, principalmente no que diz respeito a chegar a turistas que vêm a visitar Lisboa, mas também há portugueses que já por aqui passaram. Aliás, já ouvi falar português, portanto, muito provavelmente também uma mensagem que não está a passar para alguns portugueses de um isolamento social voluntário que deve ser cumprido. Eu faço estas pausas para percebermos, aliás, que é um isolamento voluntário, que ninguém pode ser obrigado a ficar em isolamento, mas que deve ser cumprido porque a ajuda de todos é necessária para combater a propagação deste coronavírus, do Covid-19, que já infectou 169 pessoas no país e que há 1.704 casos suspeitos. Portanto, são números que, à primeira vista, podem ser ainda muito pequenos, mas que podem subir de forma muito rápida, como aliás assistimos, por exemplo, em Itália ou em Espanha. Também, por exemplo, aqui o país vizinho já está em quarentena, uma situação que não é totalmente colocada de lado, mas que o próprio governo quer evitar, e daí começar já com as recomendações que foram lançadas, por exemplo, para restaurantes, para restrições nos restaurantes, também o fecho de discotecas, restrições também em bares e até em supermercados, e que toda a gente deve cumprir. Isso não está a acontecer aqui, se bem que aquilo que posso dizer é que de um primeiro direto que fizemos há pouco para este já há menos pessoas, mas mesmo assim as esplanadas ainda com alguns, principalmente turistas, que vão aproveitando ainda para almoçar, mesmo perante a situação que estamos a viver com esta propagação e também com o desconhecimento que ainda há em relação a este novo vírus. Portanto, aqui uma montra do que tem sido também os outros dias. Basta recuarmos ao dia de ontem, à noite de ontem, onde o Cais do Sodré é muito conhecido como um dos locais de eleição para a noite lisboeta, que estava repleto de pessoas, e também, por exemplo, recuarmos a quarta-feira, à altura em que muitos jovens que tinham as escolas fechadas aproveitaram para ir até à praia, tornando assim aquele sítio também um sítio de risco, porque não estamos a falar apenas de nós próprios, estamos a falar e colocar o risco também aos outros que nos rodeiam, visto que é necessária uma distância de pelo menos 2 metros, e isso não estava a ser cumprido nem na quarta-feira, nem estará a ser cumprido aqui nas esplanadas, visto que é impossível estarem a 2 metros das pessoas, é impossível estarem a 2 metros uma das outras. Portanto, aqui novamente a ser necessário, também nós que estamos em direto e com a possibilidade de passar esta mensagem, de ser necessária esta distância social, portanto, pelo menos uma distância de 2 metros deve ser cumprida para que esta situação também passe o mais rapidamente possível. E isso aqui, como vemos, aliás, pelas imagens da Ana Novo, conseguimos perceber que as pessoas não estão a cumprir e que preferem aproveitar um dia de mais calor para vir até à rua e passear livremente pela cidade de Lisboa. E isto, há pouco eu dizia que a maior parte eram turistas, mas agora mesmo acabaram a passar por nós alguns portugueses. Portanto, aqui também mais um ponto que deve ser levado a sério, que é os portugueses darem o exemplo no próprio país e tentarem evitar sair também para a rua. É um esforço que é necessário ser feito por todos, para que também todos consigamos ultrapassar esta situação o mais rapidamente possível. E eu aproveito já agora que estamos em direto e na televisão para mostrar mais uma vez e também para mostrar solidário com os meus colegas. Estamos na rua, é verdade, estamos a tentar passar uma mensagem de que todos temos de evitar estas saídas e estes contactos de risco, porque não sabemos quem poderá estar infectado. E a verdade é que todos nós estamos aqui na rua para tentar passar a mensagem de que todos devemos evitar esta saída e de que todos devemos cumprir este isolamento social voluntário. E por isso também aqui fica este ponto assente de que todos nós devemos cumprir o máximo possível as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que pede que este isolamento seja cumprido por todos nós para evitarmos que estes números continuem a subir de infectados e também de casos suspeitos. Volto a referir que o último balanço fala de 169 infectados em Portugal e de 1.704 casos suspeitos. É o balanço mais recente, vai ser atualizado daqui a pouco numa conferência de imprensa que vamos acompanhar em direto na Direção-Geral da Saúde, mas para já outro alerta CM.
Todas as praias foram fechadas no país. Estão proibidas, segundo a autoridade marítima, atividades de grupo, desportivas, de lazer, culturais, sociais e lúdicas. É um alerta CM na sequência do cenário assistido na última semana. Praias repletas em plena pandemia de Covid-19. Portugal registra quase 170 casos e surge nesta altura a decisão de fechar as praias. Vamos atualizar esta informação a qualquer instante, mas para já fica a notícia de que as praias estão então fechadas.